Olá, bom dia. Nós saudamos você, meu querido irmão em Cristo Jesus, você que faz parte aqui desta Igreja Batista Boas Novas em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Você que tenha sido convidado por um de nossos queridos irmãos, você que já é nosso amigo de alguma caminhada, e você, porventura, tem agora nos encontrado através dos buscadores na internet. Seja muito bem-vindo. É um privilégio para nós, o povo de Deus, estarmos com você nessa manhã. De igual forma, também nos sentimos honrados em termos essa oportunidade de estarmos entrando nas suas casas nesse exato momento. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Nós somos, como eu já disse, a Igreja Batista Boas Novas, aqui em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, um bairro próximo ao estádio do Maracanã, da Universidade UERJ. Temos aqui cerca de 2 quarteirões até a Avenida 28 de Setembro, que é a avenida mais importante do bairro, para que você aí se localize. Temos tido encontros nos domingos pela manhã, presencial e virtual, para aqueles que porventura não possam estar conosco aqui. Então, muito bom dia e muito obrigado por ter o privilégio de estarmos juntos nesta hora. Nós estamos nesse momento, domingos pela manhã, estudando esse tema, Apocalipse. Eis que venho sem demora. Temos adotado aí como uma literatura básica, uma revista da editora Cristão Evangélica, se eu não me engano esse é o nome, agora me deu um branco aqui no nome da editora, mas a igreja tem disponível para as pessoas que congregam conosco a literatura, e você também pode buscar na internet, já estão disponíveis PDFs sobre o tema, especificamente falando o conteúdo dessas revistas. No entanto, sempre é bom lembrarmos que a principal referência, naturalmente, para todo crente é a palavra de Deus, a Bíblia. Então, temos nos debruçado sobre os livros, os capítulos de Apocalipse, que se trata da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo a João, o discípulo amado, o apóstolo, que por sua vez leva essa mensagem do próprio Cristo às igrejas, e nós estamos exatamente agora na fase da igreja de Pérgamo. Mas antes de darmos continuidade, gostaria de convidar você, na sua casa, se estiver, juntos estarmos dirigindo a nossa oração ao Altíssimo Deus. Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos presenteia, um dia que o Senhor mesmo fez e preparou para o seu louvor, para a sua glória. Obrigado, ó Deus, porque estamos aqui reunidos em o nome de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Obrigado por essa palavra, bendita palavra, palavra do Senhor, revelada aos nossos corações. Humildemente nos rendemos diante de Ti, clamando pelo perdão dos nossos pecados. Ó Deus, tira de nós tudo aquilo que porventura possa estar interrompendo ou atrapalhando a plena e total comunhão com o Senhor e com a sua igreja. Ó Santo Espírito de Deus, leva cativa a nossa mente coletiva, mas em especial a mente individual de cada um de nós, para que nada nos distraia nessa hora da direção e do poder da Tua palavra. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus queridos, então, chegamos na lição 4, na terceira igreja destinatária das cartas de Jesus Cristo, por meio do servo João, para a igreja. Bom lembrarmos também que são quantas igrejas que são tratadas no livro de Apocalipse? 7 igrejas. E o número 7, para a cultura do povo judeu,
tem significado, né? 7 significa a perfeição, a plenitude. Então, daí também podemos compreender que essas cartas não são apenas para aquelas igrejas daquele tempo que se estende até os anos 90, 95, aproximadamente 100 depois de Cristo, mas para todas as eras em que a igreja do Senhor Jesus Cristo esteja aqui reunida até a sua volta. Então é para mim, é para você, é para toda a igreja espalhada em toda a face da terra. Além disso, elas tratam sobre elogios e advertências que o próprio Senhor Jesus Cristo faz à sua igreja. Portanto, de fato, vale para a igreja que é a união dos salvos, a igreja universal também, mas também a local, essa que você congrega, tá? E também tem um trato muito íntimo e pessoal com você, comigo. O Senhor Jesus Cristo mostrando o que é certo e que deve ser reproduzido, incentivado, e também chamando a atenção, advertindo para a necessária mudança de rumo naquilo que não é certo, naquilo que é errado, naquilo que afasta a pessoa do Senhor, ok? Que afasta a humanidade do Senhor. Lembramos que até aqui, até o final desse estudo, a mensagem principal de Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, é a esperança para a humanidade. A revelação aqui foi apresentada para as igrejas, para os servos de Deus, no sentido de que nós temos uma visão de mundo, que é a visão de quem? De Cristo Jesus. E que nós temos uma mensagem de conteúdo, que é a mensagem da esperança, da salvação em Cristo Jesus. Se por um lado o texto mostra o juízo de Deus se cumprindo na vida daqueles que não o receberam e reconheceram como Senhor e Salvador, e mais do que isso, deliberadamente o rejeitaram, por outro lado, mostra a esperança na vida daqueles que são os seus. E é com essa esperança que nós precisamos viver para podermos fazer a diferença nesse mundo onde nós estamos. Ok? Seja tolerante com o mundo. A advertência sobre Pérgamo, que significa lá no original exaltado, elevado, e a gente vai entender o porquê a cidade de Pérgamo tinha esse nome, tá? Mais adiante. Mas essa carta era para essa igreja, já vimos para nós hoje, e tinha como advertência para eles, mas também para nós, o cuidado, ou a cautela, quanto à tolerância com os valores e princípios do mundo, que desde aquela época vão crescendo cada vez mais, e hoje, já em muitas igrejas, infelizmente, nas casas de muitos que se afirmam serem servos, discípulos, seguidores de Cristo Jesus, essa tolerância vai penetrando nos lares, nas famílias, e vai se entranhando nos valores e princípios que são os bíblicos, até tirá-los totalmente da vida, do caráter do servo de Cristo, ao ponto de ser totalmente dominado pelos princípios e valores da humanidade. Então essa advertência, a gente vai ver no próprio texto, que é Apocalipse 2, do verso 12 a verso 17, e o autor deu uma ênfase para o versículo de número 16, que diz: portanto, arrepende-te, e se não o quê? Te arrependeres, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ele vem a quem? A igreja,
A carta é uma advertência à igreja de Pérgamo. E na igreja, o Senhor Jesus, pelejará contra aqueles que vêm disseminando falsos ensinamentos, falsas profecias, falsas leis, falsos princípios e valores que vão minando o povo de Deus. Ok? Então, o desafio nosso é refletir sobre o que você como cristão e eu como cristão não pode tolerar, e eu não posso tolerar, em minha vida pessoal e eclesiástica. Muito nos acusam, os cristãos, especialmente nesses tempos de pós-modernidade, de intolerância. De fato, temos que ser intolerantes, mas intolerantes para com os princípios e valores que contrariam a palavra de Deus. Não é intolerante com as pessoas. É preservar, é guardar, é zelar pelos princípios e valores de Cristo Jesus. Ok? Mas aqueles que nos acusam de intolerância no sentido que o mundo procura nos atribuir, que é de ser contra tudo e todos, na verdade, que o Senhor possa estar mostrando isso para você, que o Santo Espírito de Deus revele, que abra os seus olhos e ouvidos. Na verdade, nós, cristãos, somos objeto, alvo da maior intolerância de toda a humanidade, como sempre foi, por simplesmente sermos de Cristo. O Senhor Jesus já havia revelado isso antes, não é assim? Seríamos perseguidos, massacrados em nome de Cristo Jesus, mas que isso seria para a glória e honra do seu nome. Então, meus queridos, meus amados, vamos ler rapidamente o texto. Está aqui no 2, do verso 12 ao verso 17. Eu vou ler na versão da Bíblia textual. Se você clicar aqui sobre o link, você abre o texto na própria internet para você acompanhar, caso você não tenha a Bíblia impressa em suas mãos. Leiamos. Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo. Isto diz o que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde moras, onde está o trono de Satanás. Contudo, retens meu nome e não negaste minha fé, nem ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde mora Satanás. Mas tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí aos que sustêm a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a pôr tropeço ante os filhos de Israel, a comer o sacrificado aos ídolos e a fornicar. Igualmente, tens também aos que sustêm a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, pois senão irei a ti logo e desejarei contra eles, e pelejarei, melhor dizendo, contra eles com a espada de minha boca. O que tem ouvido, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ao que vence, lhe darei do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha tem sido gravado um nome novo, o qual ninguém conhece, senão o que o recebe. Amém. Então, nos dias de hoje, muito da tolerância, como a virtude do bem viver, tem sido apregoado pela humanidade e exigido, porque na percepção deles, todos têm que ser tolerantes,
para com os seus princípios e valores. Então, o próprio dicionário Aurélio, e essa foi uma contribuição do autor da lição, que buscou, né, essa apresentação em PowerPoint. Eu fiz as adaptações próprias nossas, naturalmente, mas ele deixou um PowerPoint ali disponível com slides e, dentre outras colaborações, eu abstraí essa daqui, que é muito interessante, né? Melhor dizendo, eu aproveitei essa daqui, que define tolerância a partir do que está lá no dicionário Aurélio. Entre outras coisas, o que é tolerância? Tendência a admitir modos de pensar, de agir e de sentir que diferem dos de um indivíduo ou de grupos determinados, políticos ou religiosos. A definição é linda, maravilhosa. O que é importante, tolerar que outras pessoas tenham pensamentos diferentes. Isso é natural, isso é normal, né? O detalhe é que querem pegar essa máxima, que é legítima, mas impor princípios e valores outros, diferentes daqueles que estão na igreja. Por exemplo, quando a gente fala de intolerância religiosa, os princípios, os valores, as doutrinas bíblicas passaram a ser objeto de crítica e condenação, usando exatamente esse artifício aqui de dizer que em nossos ensinamentos nós somos intolerantes com as realidades que outros grupos sociais vivenciam. Vejam vocês que se parte de algo que é legítimo, porque o próprio Senhor Deus nos ensina que Deus não é homem, né, para que minta, e que Deus não faz acepção de pessoas. Esse é o princípio legítimo bíblico. Nós não devemos fazer acepção de ninguém, seja qual for o tipo de comportamento, perfil. No entanto, até o ponto, a tolerância vai até o ponto em que querem nos forçar, nos subverter, nos impedir de vivenciarmos os nossos princípios e valores. Então, se é nesse aspecto de que nós não aceitamos os princípios e valores que prevalecem, que dominam o pensamento da humanidade, a filosofia da humanidade, a cultura da humanidade, hoje, quanto a isso, sim, nós somos intolerantes. Explicando ainda melhor, intolerantes quanto à prática daqueles princípios e valores em nossas vidas como servos de Cristo. Se a sociedade quer viver daquela forma, a sociedade prestará contas ao juiz, ao Senhor. Ok? Então, fala-se muito em tolerância, acusa-se quase a maior parte do tempo todo a igreja de intolerante. Mas sabe onde começou isso e de quem é a maior culpa? Da própria igreja. Porque lá em Pérgamo, ela já estava admitindo a entrada de princípios e valores humanos, pagãos, no seio da igreja. Então o Senhor nos chama a atenção, se você quiser gravar a principal palavra desse estudo de hoje, é o comodismo, é a acomodação. Cuidado para que não se acomode com os princípios e valores do mundo. Cuidado para não ser tolerante, ou melhor, para que você não seja tolerante com essas ideias, porque elas vão entrando aos poucos e vão minando a sua vida. Quando você se der conta, sua mente já está cauterizada e tomada, dominada pela cultura, pela filosofia do mundo, que tirou do alvo principal da sua adoração, da sua razão de ser e de viver, o Deus Altíssimo, colocando tudo mais no lugar do Deus Altíssimo. Mas
pouquinho mais de Pérgamo. Pérgamo estava situada ali na província, né, romana da Ásia, onde hoje em dia é a Turquia. E era uma cidade comercial, mas principalmente, do ponto de vista político, muito importante. A gente viu que as cidades anteriores tinham importância comercial, econômica, financeira, cultural, mas em especial Pérgamo, tá? Tinha essa questão da política muito forte, muito significativa. Aqui um pouquinho eu vou abrir aqui algumas imagens de Pérgamo. Aqui já está. Enquanto você vai vendo as imagens da Pérgamo, né, que significa exaltado, ali você vai vendo alguma coisa de arquitetura, tá? Os templos, teatros. Pérgamo estava a 300 metros do nível do mar. Pérgamo em grego, tá? Pérgamos é uma antiga cidade grega, se situava ali a cerca de 20 quilômetros do mar Egeu. A gente vê a localização ali no continente, né? Ela está um pouquinho mais para dentro do que Éfeso, tá? Que já vimos anteriormente. O nome antigo, né, tinha essa ideia de significado de exaltado. Por quê? Porque a parte principal da cidade, a Acrópolis, ficava na parte elevada, a 300 metros do nível do mar. Então ali estavam os templos, a Dionísio, né, o imperador, a Zeus, o deus da mitologia grega, e a diversas outras divindades, tá, das religiões pagãs. Essa cidade existiu desde o século V a.C. e conquistou a região costeira da Ásia, expulsando os gauleses para o interior, quando estes, após terem fracassado na invasão da Grécia, atacaram as regiões costeiras da Ásia. Os gauleses é que no futuro vão dar lá. Em Pérgamo, a gente encontra a prestigiosa biblioteca. Tem imagens aí da biblioteca também, tá? Enquanto está concluindo aqui as imagens. Tem, que era famosíssima, ela tinha cerca de 200.000 títulos. E ela rivalizava com a biblioteca da Alexandria. Alexandria era lá dos egípcios, lembram? Que era o poder humano maior antes de Roma, maior antes das outras culturas no mundo antigo, tá? Então, como eles tinham esse gosto, né, pela literatura, mas não tinham o papiro egípcio para escrever, eles desenvolveram uma técnica própria, que daqui a pouco a gente vai ver uma foto do pergaminho, cujo nome vem exatamente de Pérgamo, que era feito a partir da extração de couro animal, couro de boi, e ali esticado, né, curtido ao sol, e depois nele escrito o texto. Então, pergaminho, que você em algum momento na sua vida escolar estudou, né, que é onde o homem começou a escrever, além do papyrus egípcio, vem de Pérgamo, tá? A época, aquela região grega, mas que estava sob governo romano e que hoje é constituída e conhecida como a Turquia. Naquela época, o mundo já identificava aquela região como Ásia, né? A Ásia antiga é muito menor do que a Ásia que hoje você conhece. Agora, Pérgamo, na Acrópole, como eu já disse, tinha um destaque exatamente para a adoração. Veja você,
A cidade adorava, como em outras cidades para onde as cartas foram endereçadas, adorava a vários, inúmeros deuses na cultura daquela época. O paganismo nas cidades dominava. E em virtude disso, as cidades sofriam todo tipo de idolatria, que não estava apenas em deuses, mas idolatria à filosofia, ao pensamento, ao dinheiro da época, a comportamentos totalmente pecaminosos, como a prostituição, né? Então, vejam vocês, meus queridos irmãos, há alguma semelhança com as grandes cidades nos dias de hoje? Total. Se hoje não existem templos como esses, obrigado, querida, trazendo uma aguinha abençoada aqui, o calor, né? Tá tremendo. Muito obrigado. Vamos voltar para o PowerPoint. A semelhança daqueles templos daquela época, hoje, por exemplo, se idolatra muito de cultura, como a gente vai ver que já acontecia naquele tempo também, né? E muito de outros pensamentos aí, ideologias, né? Religiosas inclusive, tá? Mas avancemos. Então, a cidade de Pérgamo tinha muitas bibliotecas, como eu já comentei, da antiguidade, e era o lugar onde pergaminho couro animal foi usado pela primeira vez como material de escrita. Ou seja, eles eram super inovadores, né? E Pérgamo até hoje, chamada como Bérgamo, né? O som um pouquinho mudou por causa do domínio hoje do povo que lá está, mas é Pérgamo. A cidade de hoje parte dela foi construída sobre as ruínas, mas era muito maior e avançou naturalmente na parte baixa, não na parte elevada, que é a parte arqueológica, né? Mas é uma cidade cuja identidade se associa exatamente à inovação, porque eles sempre foram inovadores, para bem e para mal, tá bom? Então, lá se cultuava deuses, como eu já mencionei antes, como Zeus, Artemis, homens também, Dionísio e Asclépio, né? A gente sabe que a igreja romana, ao dominar os povos, estabelecia logo a Pax Romana, que era a paz, a diplomacia, um acordo de convivência com os povos dominados, né? Para que também houvesse uma tranquilidade econômica para a circulação das mercadorias entre os países, porque assim Roma também ganhava com a taxação de impostos, tributos, né? E também permitia que cada cultura dominada, né, por eles pudesse exercitar a sua religião. No entanto, deveriam, e já nesse momento da história, prestar adoração, se curvar aos deuses que Roma professava. E no caso, os deuses que Roma professava, ainda que ela admitisse esses outros gregos e etc e tal, mas o Deus para Roma quem era? A própria Roma. E Roma se representava na figura de homens. Quem? Os imperadores e os governantes. Então, Dionísio e outros, eles iam nesses próprios templos e eles eram lá adorados pela sociedade. Assim como também o eram com as esfinges dos mesmos em moedas, em banners da época, em bandeiras, em estandartes e também através de estátuas, né? Vocês viram nas imagens iniciais que aquele povo tem um talento muito grande para escultura, para arquitetura, e a gente vai ver até um pouquinho mais disso adiante, tá? Aí é o mapa para a gente entender, né? Então, essa parte no PowerPoint que você recebeu, você vai ver o altar, né, de Zeus. Então, é a parte de cima. Está a 300 metros do nível do mar, tá? E a outra parte aqui fica, né, na parte de baixo. Ágora de Abarro, ou seja, a praça, a cidade da parte baixa. Cidade. Sendo redundante, a parte baixa
da cidade, tá? O teatro, a gente vai ver foto disso, né? Naturalmente, você já viu exposto no início. A biblioteca, ok? Então, depois olha com carinho, vocês, que a gente fica aí hoje, a humanidade do mundo atual, achando que é fantástica, né? Faz grandes arquiteturas, grandes avanços. De fato, muito avanço a humanidade teve porque Deus deu a capacidade e nós, né, sabemos, e quando nós sabemos usar bem, fazemos coisas grandiosas, né? O problema é que a humanidade se afastou de Deus, então que a chance de fazer coisa errada é muito maior, né, do que de fazer certa. Mas notem vocês o tamanho das estruturas. Esse aqui é o templo, tá? A Zeus, o altar a Zeus, onde se sacrificavam animais e também se faziam atos de prostituição, porque tudo isso era culto, adoração a Zeus. Essa é uma réplica que está disponível no Museu de Pérgamo, sabem aonde? Na Alemanha, em Berlim. Ainda há alguns resquícios, algumas ruínas, melhor dizendo, lá na parte alta, na Acrópolis, do trono de Zeus, do altar a Zeus. No entanto, boa parte daquele achado arqueológico foi recolhido e nos anos 30 foi para a Alemanha. Uma Alemanha onde, na época, Hitler já começava a se estabelecer e influenciar. E muito da influência que ele teve, será que não veio exatamente a partir desse achado arqueológico que foi guardado no museu? Isso é apenas para nossa reflexão, tá? Não é a Bíblia que diz isso, é apenas uma reflexão. Mas você vai entender o porquê que penso eu que possa ter trazido alguma influência sobre a vida de Hitler e aqueles que o seguiram e aqueles que o idolatraram, adoraram. Voltamos mais uma vez ao ponto, a adoração. Adoração a coisas, a falsos deuses, a adoração a pessoas, a ideias, a pensamentos, a filosofias, valores e princípios humanos, tá? Então tá lá no museu. Aqui é foto, né? Nesse caso aqui, a gente está vendo o templo de Trajano, também um homem, né? Que era adorado, o governador da época, né? Vejam vocês, aqui ainda é uma parte da estrutura, mas se a gente prestar atenção, hoje a gente chama de arquitetura clássica, né? Em muitos lugares do mundo se usam esse tipo, tem essa influência, né? Que hoje se chama de clássica, né? Estão mais presentes nos dias de hoje, nas nossas vidas, do que nós nos damos conta. E essa é a mais fantástica, na minha humilde opinião, de todas as fotos que eu vi. Esse aí é o teatro na Acrópole, na parte alta, né, da cidade. Vejam vocês, amados, em todo o governo romano, esse foi o teatro ou anfiteatro instalado na área mais íngreme, ou seja, de maior declividade de todo o governo romano. Ali era suficiente para 10.000 pessoas se assentarem. Impressionante. Naquele tempo eles já tinham essa tecnologia de construir um teatro, né, nessa inclinação, e dali todos tinham uma visão perfeita do palco onde se exibiam os espetáculos, ou os monólogos, ou as discussões, e a própria acústica, né, fluía muito bem. Então vejam vocês o quão avançados eles eram na época. Nesse teatro, por exemplo, eles se reuniam e
E aí vejam vocês, era um povo que gostava muito de cultura, de entretenimento, né? E tinha muito tempo para isso. E tempo para fazer aquelas coisas lá no altar, adoração pagã a falsos deuses. E quando não estavam lá, estavam aqui pensando nas coisas da vida. Por exemplo, você já deve conhecer a história de Édipo, né? Dramaturgia universal, já foi até tema de novela brasileira, que Édipo, quando descobriu que havia se deitado com a própria mãe, segundo a história da dramaturgia, aquela peça que ali foi escrita, ele teria ficado louco e arrancado os próprios olhos. Então, aquela sociedade era sedenta de princípios e valores, porém os buscava no lugar errado. Essas e outras peças que são vistas até hoje. Tem o seu valor para a reflexão humana? Tem. Não estamos discursando contra o teatro, contra a cultura, contra os esportes. Não. Contra a política? Não. Porém, isso tudo tem um lugar correto, que naturalmente não é o lugar de Deus nas nossas vidas. Então, muita gente hoje ainda adora a cultura. Usam até essa palavra comumente, né? Adoram cinema, adoram esporte, adoram estudos, adoram filosofia, mas quando vai falar de Deus, usa até outro verbo, né? Deus é meu amigo, tal. Mas e eu? O que eu faço em relação a Deus? Notem vocês que os mesmos que tinham essa capacidade aqui tremenda, arquitetônica, davam ouvido a muitas tragédias que não enchiam seu coração definitivamente, mas enchiam ali provisoriamente. É a cultura do entretenimento. Você já ouviu falar nisso? Querem empurrar para a gente um monte de entretenimento o tempo todo. Para quê? Porque é certo que se eu em minha vida der lugar para tudo mais, Eclesiastes 3 já fala que tem tempo certo para todas as coisas, mas se eu der lugar na minha vida para todas as outras coisas, e se essas coisas são e provêm das mãos humanas, os pensamentos que prevalecem nelas são de onde? De Deus? Não. Lembrem-se que nós temos uma mensagem de conteúdo para a humanidade, para saciar esse vazio que nunca é plenamente preenchido no coração do homem, senão pelo Espírito de Deus. Amados, Pérgamo, essa é a história que eu falei aí, né, do couro. Eles tiravam o couro dos animais, botavam em estruturas para ficarem esticados, né, curtindo ao sol, para depois começarem a escrever os textos. Tá vendo? Interessante, né? E aqui é um exemplar, tá, de um pergaminho. Você já deve ter visto isso em algum momento. E o pergaminho foi muito útil para escrever, por exemplo, o Evangelho, né? E o Evangelho ganhar um impulso ali na sociedade daquela época. Então, agora nos detendo no texto propriamente dito. Verso 12 do capítulo 2 se endereça à igreja em Pérgamo. O Senhor Jesus se apresenta como quem? Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Esse título se refere ao que João viu e antecipa o julgamento sobre os hereges daquela igreja, evidenciando que o julgamento de Deus se dá por força da sua palavra revelada. Ele é a palavra. A palavra do Senhor penetra, nada resiste. Por isso eu pergunto a você, qual tem sido o seu compromisso com a leitura e com a meditação da palavra de Deus no seu dia a dia? Porque se nós quisermos que o pensamento do Senhor nos domine, nos governe, é preciso, já sabemos, orar, renunciando à nossa própria carne,
nos fortalecendo, ouvindo ao Senhor, buscando a sua presença, porque se assim fazemos, porque Ele é santo, nós seremos santos, andaremos em santidade, ou seja, separados do pecado, dos princípios e valores da sociedade, também do mundo de hoje, como os nossos irmãos no passado. Mas, além de orar, precisamos meditar na palavra. Jesus é o Verbo, Ele é a palavra. Com a palavra Ele vence o mal. O mal que está aí te cercando noite e dia, esperando uma brecha para te tragar. Meu querido, minha querida, quanto tempo nós temos nos dedicado em nossa jornada cotidiana à meditação da palavra? Muito do que aconteceu com a igreja até os dias de hoje ocorreu exatamente porque a igreja, como foi feita a advertência a Pérgamo pelo Senhor Jesus, cedeu, tolerou a princípios e valores modernos, entre aspas, que a sociedade defendia. Lembra que o Senhor disse que um abismo leva a outro? E é exatamente assim. Os nicolaítas, que traziam falsos ensinamentos, que defendiam a tolerância com comportamentos humanos da época pelos pagãos, e que já haviam sido debelados em outras igrejas, como vimos nas cartas anteriores. Em Éfeso o Senhor já chamou a atenção, mas Éfeso conseguiu tirar aquele mal. Com Pérgamo, infelizmente, eles toleraram. E a partir dali, lá no futuro, essa sementinha que ali foi plantada, de joio, prosperou. E ensejou, por exemplo, lá na Idade Média, a igreja que Constantino, que era otomano, de origem de berço, cultuava outros deuses, agora se unindo com a igreja da época, se confessando cristão, porém não abandonando seus princípios e valores mundanos, foi mudando por dentro a igreja. E essa igreja que nós temos hoje, né? Que afastou o povo da direção do Espírito. As igrejas não era suficiente agora a direção do Espírito, tinha que ser não sei quantas castas de hierarquia dentro da igreja. Foram colocados novos pensamentos, novos dogmas. A Bíblia não era para ser lida por todos. Quando o Senhor ensina que na fé em Cristo, como único e suficiente Senhor e Salvador, que é a base da igreja, e que todos nós, a congregação, somos o corpo de Cristo, ou seja, iguais, herdeiros e co-herdeiros, ninguém é melhor que ninguém. Naquele momento se estabeleceu uma mudança de rumo na igreja. Mudança essa que só muito tempo depois foi, de certa forma, corrigida lá com a reforma protestante. Mas isso é tema para outros estudos. Mas vejam vocês que pequenas concessões levam a tremendas derrotas. Isso. Então, mas por que o autor aqui, descrevendo as palavras de Cristo Jesus, Jesus se apresenta ali como uma espada, que de fato, Ele é a palavra, essa palavra penetra no mais íntimo e desconhecido do nosso ser. Isso aí está no texto de Hebreus 13, que diz assim: e não há
melhor, partindo do 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Ora, bolas, se precisa da palavra para julgar o pensamento e propósito do coração, então fecha com a palavra de Deus que diz que o nosso coração é cheio de quê? De pensamentos humanos. Se depender da nossa carne, da nossa vontade, de coisas que contrariam a Deus. Então, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Se o meu tesouro está no Senhor, porque Ele ocupa o meu coração e anula o efeito dos desejos da vontade humana, como Ele faz isso? Primeiro, eu tenho que renunciar aos valores que eu amo tanto na humanidade. Orar, mas também ouvir a Deus. Orar é falar e ouvir, mais ouvir do que falar. E também a leitura da palavra. Está aqui claro que a palavra julga os pensamentos do coração. Em 13, verso 13 de Hebreus, a gente está falando naturalmente do capítulo 4. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Está achando, meu querido? Se está se escondendo de toda a humanidade aí, você pode até estar. Embora esteja cada vez mais difícil com o avanço da tecnologia, né? Somos monitorados o tempo todo. Mas se você pensa que esconde da humanidade aquilo que você faz, do Criador não esconde, não. Está aqui, ó, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos do Senhor. E é para Ele que nós prestaremos contas, tá? Muita gente investindo a vida inteira recursos que às vezes não tem, só no conhecimento, letra, pensamento, conhecimento humano. E tem muitos também que são crentes que investem em conhecer a Bíblia, em ler. Mas além de conhecer e ler, é preciso viver a Bíblia. Aquele que fala a palavra de Deus, né? Precisamos conhecer o próprio Senhor. João 5,38 diz: também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Verso 39, vocês examinam as Escrituras porque julgam ler nelas a vida eterna, julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Não basta conhecer a vida, conhecer as Escrituras, mas é preciso ter a vida. Ter as Escrituras em nós. A palavra de Deus julgará os que não a quiserem ouvir. Então fecha com aquele versículo que diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. João 12:47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem vai se condenar por si próprio é o homem que não reconhecer ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Porque quando ele toma essa decisão, ele está
sob condenação dos seus próprios pecados. O salário do pecado é o quê? A morte. Então ele sofrerá o peso do juízo. Verso 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei. Essa o julgará no último dia. A palavra está aí. Ela julgará. Verso 49, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Amém? Amados, Apocalipse para hoje, quem determina o que você crê a respeito de Jesus? Pense nisso, reflita. São as tradições da denominação da qual você faz parte? As tradições da igreja local, lá do bairro onde você congrega? Ou é a Bíblia? Parece não tão óbvio, né? Falarmos isso, mas assim como em Pérgamo haviam falsos mestres e profetas, eles também existem hoje. E muita gente está lá, adorando homens, adorando e seguindo pensamentos e filosofias distintas completamente, diametralmente da palavra de Deus. Pense nisso, esse é o convite. Ah, mas o Senhor também fez elogios, glória a Deus, à igreja de Pérgamo. O Senhor Jesus elogiou, né, dizendo que eles conservavam o nome e não negaram a fé. E aqui ele fala de Antipas. Antipas foi o pastor lá da igreja. E lembrem-se, quando eu falei que talvez Hitler possa ter se inspirado no contato que ele teve com a cultura de Pérgamo, lá nos anos 30, quando para lá foram levados parte do achado, foram levados materiais, documentos do achado arqueológico de Pérgamo. Agora você vai entender o que eu quis dizer. Antipas, como era costume na época lá em Pérgamo, ele foi queimado vivo. Mas não foi queimado vivo numa fogueira comum, normal. Na verdade, ele foi assado. Existia o costume na época de se colocar em latões pessoas vivas dentro do ventre de touros. Naturalmente, ventre retirado do animal, né? Alguns dizem que era um ventre de bezerros, animais menores. Dependendo da estatura da pessoa, se é criança, talvez caiba num bezerro, ou alguém não tão grande, mas eu não sei a estatura que Antipas tinha, mas vamos partir desse pressuposto, de animais, ventre de animais. A pessoa era colocada viva dentro do ventre do animal, ou seja, parte do ventre e o couro que envolvia, no latão, sob fogo. Era o primor da tecnologia de tortura. Você já ouviu falar num tal de micro-ondas aí que fazem no Rio de Janeiro, nas comunidades? Alguma coisa parecida com isso. Porque a pessoa via o fogo crescendo, esquentando o latão, que era o caldeirão, ela presa, amarrada, dentro do ventre de um animal, o calor ia assando a pessoa dentro daquele couro. Hitler foi muito conhecido também pelas torturas que ele fez. Nós sabemos a história. E não faltava criatividade para ele assim fazer. Cultura. Levaram lá para a Alemanha como cultura, como riqueza. Em algum momento naquele tempo, valorizaram demais a cultura, porque através da cultura se defendia o pensamento de Hitler, que se achava superior à humanidade, em especial em relação ao povo judeu.
talvez tenha vindo dali a influência. Assim fizeram, mas o Senhor destacava e elogiava a testemunha fiel. E é para isso que o Senhor chama a sua igreja, você e eu, para sermos testemunhas fiéis até o fim. A igreja agindo assim, o temor do Senhor e obtém dele o seu louvor. Quando conservar o nome do Senhor, fé, e estiver pronta a perseguição e ao martírio. Hoje, pelo menos de conhecimento, ainda não é uma prática em todo o mundo. Tem alguns países que acontece, a gente já viu isso aqui acontecendo, né, anteriormente, nas lições que fizemos recentemente, mas hoje no Brasil, ainda, não é proibido cultuar e dizer que é cristão, cultuar o Senhor Jesus. Ainda não é passível, no ponto de vista da sociedade, de tortura, de prisão. Mas as perseguições são psicológicas, são comportamentais. Amados, conservem o nome do Senhor. A identidade de Cristo precisa ser a sua identidade. Fé. Mas de onde vem essa força, essa convicção? Nós já vimos, é da palavra. Precisamos viver com e pela palavra. Amados, para hoje, observa aí a sua vida e da sua igreja, que palavras de elogio o Senhor pode fazer a você, a mim, a nós, a igreja que diz que é a igreja de Jesus na face da terra. Será que Jesus tem elogios para nós? Reflita. Jesus Cristo não somente elogia a sua igreja, mostrando as virtudes, mas também repreende pelos desvios cometidos. Está lá no verso 14. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Balaão, lá em Números, você vai ver no capítulo 25, no capítulo 31, ele influenciava o povo de Deus, principalmente o exército, quando ia para a guerra, para defender o povo de Deus, a prostituição, ao contato com as mulheres que não eram do povo de Deus, a idolatria. Começou devagar, e isso causou derrotas tremendas para o povo de Deus. Amados, também os nicolaítas, que já foi abordado em lições anteriores, traziam ensinamentos, por exemplo, da própria prostituição. A carne não é mal algum. Traziam isso para dentro da igreja. Já somos salvos pela graça. O que importa é o espírito. Logo, a carne não é problema. Qual o problema nessa carne adulterar, se prostituir? Queridos, terrível. Mas hoje em dia, de certa forma, valores semelhantes estão entrando nas igrejas. São tolerados homens e mulheres se divorciando dentro da igreja. São tolerados homens e mulheres tendo relacionamento sexual fora do casamento. Não, essa é a sociedade de hoje. Olha, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O tempo passará, a palavra de Deus, o reino de Deus permanecerá. Então não venha me dizer que os princípios e valores da Bíblia passaram e precisam ser repaginados.
Lá no grego, prostituição vem da palavra porneia, que inclui adultério, incesto, mas também idolatria. Quando eu coloco outras coisas no lugar de Deus na minha vida, do reino de Deus na minha vida, eu estou idolatrando aquelas coisas. Hoje, por exemplo, a humanidade está adorando a nova deusa, a vacina. É a vacina que salva. Estão preocupadas com o hoje, com o amanhã, mas não com a eternidade, onde vai passar a eternidade. E isso ganhou corpo de tal maneira que está no seio da igreja. Tem muito crente venerando, adorando, como aconteceu na Igreja Média, a partir da influência lá de Constantino, que foi o primeiro a ir incutindo os valores, como aconteceu em Pérgamo. Era necessário dogmas novos. Não é suficiente essa coisa de ler a palavra, orar e seguir o que Jesus ensinou. Precisava de algum poder humano, controle humano. E para isso tinha que se criar um monte de dogma. E um era que não bastava comunicar direto com o Pai, como o Senhor Jesus ensinou, inclusive nos ensinou a orar nesse sentido. Mas precisava de homens no meio do caminho, que fossem orar por nós, que perdoassem os nossos pecados. E mais do que isso, precisamos, ao longo da história, comprar pedaços de terra na eternidade. E isso só se supera, porque nos dias de hoje se fazem coisas semelhantes também, mas com outros nomes. Meus queridos, o maior problema disso é a ausência de conhecimento da palavra. Quando eu não convivo com a palavra, eu não oro. Eu não oro, eu não falo, eu não ouço. Eu não leio, eu não deixo o Espírito transformar a minha vida. E aí, os pensamentos do meu coração voltam a ser os pensamentos de quem? Do meu coração. Meus queridos, para hoje, muitos cristãos acham que podem ter vida de adoração no dia do Senhor e viver o resto da semana pecando. Estamos num cenário de pandemia, todos sabemos, temos que nos cuidar. Ao longo da semana as pessoas vivem, as pessoas vão ao comércio, vão ao trabalho, as pessoas vão em todo lugar. Onde estão os crentes que vão para os shopping centers, que vão aos trabalhos, que vão aos hospitais, mas não podem ir às igrejas? Será que estão procurando teatros, cinemas ou outro tipo de entretenimento? Pense nisso, meu querido, minha querida. Não é uma crítica, isso é uma reflexão, a começar por mim. Ser fiel faz parte da identidade, ainda que se precise pagar pela própria vida. Mas isso só é possível porque temos uma esperança. E qual é a esperança? A eternidade ao lado do Senhor e do Pai. Não há nada melhor ou maior para as nossas vidas do que saber e ter a convicção de que a salvação vem dele. Mas para isso precisamos fazer decisões. Onde está a igreja? Agir como se fosse um clube, um local de encontro. E hoje, pasmemos, vistamos essa carapuça, servos do Deus Altíssimo. Preferimos estar em outros lugares a estar na casa de Deus. Quando não era possível, tudo bem, a pandemia exigia, as autoridades proibiam, não vínhamos, os templos estavam fechados. Mas lembra das palavras faladas no início desse estudo para ficarem na nossa mente? Comodismo, acomodação. Será que a igreja se acomodou com a ideia de estar na internet? Parou de assistir, inclusive, ao vivo. Porque depois eu posso assistir.
Pergunto a você, quantas vezes você assistiu quando você não assistiu ao vivo? Pequenas brechas, grandes concessões, maiores ainda, destruições. Pensemos nisso, o Senhor está nos chamando de volta. Diante de uma igreja tolerante com as práticas mundanas, o Senhor faz uma única exortação: arrependimento. Somos pecadores, destituídos fomos da glória de Deus, sei disso, eu sou o primeiro deles. O apóstolo Paulo dizia que era o maior dos pecadores, ele tinha essa consciência. Se você não tem a consciência de que você é pecador, você é pecador. Desde o bebezinho, pecadorzinho, pequeno pecador, até o ancião mais fofo da face da terra, mais lindo. Todos somos pecadores, e se formos entregues às nossas próprias vontades, sabemos qual é a consequência disso. Meus queridos, arrependimento. A palavra de Deus nos chama desde a queda de Adão e Eva ao arrependimento. Não há outro caminho. Arrependa-se enquanto é tempo, porque Jesus breve volta. Então o Senhor anuncia que Ele vai usar a palavra para pelejar por você e por mim. Ele vai penetrar, Ele vai tirar o que não presta fora. Mas para isso acontecer, é preciso que eu me renda a Ele. Renda-se agora, em nome de Jesus. Hoje, sua igreja tem identificado, tido desvios doutrinários? Para muitas igrejas, é muito mais simples. Isso em toda a face da terra, onde ainda existe igreja, se declara cristã. É muito mais simples ter como um auditório ali do teatro que a gente viu na Acrópolis, com muitos lugares disponíveis e cheio de gente, ainda que isso signifique tolerar o pecado. A igreja de Jesus quer alcançar os pecadores sem ter que tolerar o pecado. Todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. O Senhor nos recebe como somos, de braços abertos, mas Ele quer nos transformar, nos fazer nova criatura, e para isso é necessário estarmos na congregação e termos uma vida cotidiana, meditando na palavra e orando. Pense nisso. Será que templos cheios, onde não se discipula ninguém, onde não se fala hoje em dia dos púlpitos sobre o pecado e que o pecado leva ao inferno, onde todo tipo de comportamento é aceito? Jesus, quando encontrava com um pecador, perdoava, curava, libertava, mas ele sempre dizia, como disse a mulher que seria apedrejada, a mulher adúltera: vai e não peques mais. Aos outros homens que ele curou, o paralítico dentre eles: vá e conte aos outros o que fiz em vocês. Ele não dizia: continua pecando, é só a carne, agora você já venceu, porque eu venci. Não, ele fala que você vai vencer porque ele venceu o mundo, e porque você habita, aliás, em você habita o seu Santo Espírito. Pense nisso, amados, em nome de Jesus. A promessa é que aquele que anunciar, aquele que guardar a palavra de Deus e tiver, portanto, uma conduta, um cotidiano de comunhão com o Senhor, orando, estando no meio com os irmãos, edificando um ao outro, perseverando na fé, fortalecendo um ao outro na fé, porque a cabeça é Cristo Jesus, tendo comunhão com Ele. Sim, ao vencedor, você receberá do maná escondido, você receberá a pedrinha branca. Estamos concluindo por aqui agora. No tempo, em todos os julgamentos, quando ia se proferir o voto pela absolvição ou condenação, se usavam duas pedras. Preta era a condenação, branca era a absolvição.
Cristo Jesus já está te prometendo que Ele já apresentou a pedrinha branca. Você está perdoado, não há mais condenação sobre você. A todo aquele que nele crê e confessou, se arrependeu e confessou e reconheceu o nome de Jesus como Senhor único, suficiente e Salvador da sua vida. Não há mais condenação. E além de botar essa pedrinha branca, Ele botou um nome. Um novo nome que ninguém conhece. Só Ele conhece. Amém? Você tem essa convicção de ter essa pedra branca com seu nome? A identidade de cristão que só Jesus pode te dar? Esse nome pelo qual você é chamado diretamente por Ele e na eternidade, essa identidade será apresentada. Meus queridos, a Bíblia afirma que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Ele, em tempo algum, ensinou que deveríamos tolerar os princípios e valores do mundo, mas Ele os condenava. Precisamos ser fortes, porque se não fizermos isso, pagaremos um preço alto, porque a tolerância a princípios e valores do mundo começam com pequenas brechas e se tornam grandes concessões. E isso impactou a igreja ao longo da história e impacta a sua casa hoje e a casa de muitos de nós. Quando entendemos que não é suficiente a palavra de Deus, há outras coisas no mundo mais modernas, mais atuais, há outros padrões de família, há outros comportamentos que na época não existiam. Será? Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A sua palavra permanece. Não estamos aqui dizendo que temos que ser intolerantes com as pessoas, mas intolerantes com os pecados. Todo aquele que se achega ao Senhor precisa se render ao Senhor. Arrependimento. Onde há arrependimento, não há acomodação, não há comodismo, não há andar de mãos com o talvez, com a ideia, não faz mal não, todo mundo faz, isso é legal. O que é legal, se é para usar a palavra, é que diz o juiz, e o juiz diz que só em Cristo Jesus nós temos a pedra branca com o nosso nome nela. Amém? Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado por esse dia, pelo seu cuidado conosco. Obrigado por essa palavra que, de certa forma, é dura, mas é importante. Foi impactante para os seus servos ali em Pérgamo, que pela própria localização geográfica, o nome já dizia exaltado, a 300 metros do nível do mar, mas que parece que em algum momento aquela cidade se identificou como alguém superior, maior, e esse espírito de rebelião, de contestação, de certa forma lutava por penetrar na igreja do Senhor ali em Pérgamo. Obrigado porque o Senhor advertiu o seu povo ali, para que aqueles pensamentos falsos, doutrinas falsas, para que a idolatria fosse combatida veementemente, extraída do meio da igreja, para que a igreja não fosse destruída. Que esse pensamento agora nos é trazido, de que fora da visão de Cristo, não há nada que possa nos salvar. Que nosso espírito possa ser dirigido pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que o nosso coração seja liberto agora em nome de Jesus. Por isso eu te peço que visite cada lar agora, cada um dos nossos irmãos e também daqueles que estão tendo o primeiro contato, trazendo libertação, Senhor, desses vãos pensamentos, vãs doutrinas, vãs filosofias embaladas com muita coisa bonita aos olhos do incauto, do leigo, mas que levam à perdição, à morte
eterna. Liberta sobremaneira a juventude, Pai, porque comportamentos pecaminosos não podem ser tolerados. Ó Deus, que todos nós, como igreja, e aqueles que ainda não tiveram contato contigo, nos entreguemos plenamente agora às tuas mãos, renunciando todo o pecado, nos arrependendo, para que o Santo Espírito penetre como espada, para que a tua palavra penetre em nosso íntimo como espada de 2 gumes, nos libertando para a tua honra e para a tua glória. Se nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu querido. Daqui um pouquinho continuaremos aqui a igreja reunida com a ministração, com o culto ao Senhor. Até a próxima oportunidade. Um beijo. Deus te abençoe.